Você sabe quais são as suas crenças limitantes? Você deve ter ouvido falar sobre esse termo, crenças limitantes, crenças negativas. Eu vou fazer alguns vídeos para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as principais crenças que são mais comuns na carreira, mas tem uma ou algumas crenças que têm um impacto muito forte, sobretudo com profissionais que estão buscando recolocação ou transição de carreira. O que acontece é que, principalmente quando a pessoa está sob essa pressão de estar desempregado, de não estar trabalhando, de precisar muito voltar para o mercado, ou quando a pessoa está numa empresa e ela está muito insatisfeita com o trabalho e ela precisa realmente mudar o quanto antes, né? E aí tem essa pressão, tem esse desespero de querer sair logo do trabalho, a pessoa acaba muitas vezes tendo receio, ela acaba meio que se bloqueando de algumas formas. E isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. É claro, digo sempre, existe sim uma dificuldade real e concreta no quesito recolocação ou transição de carreira, porque nós temos poucas vagas para muitos profissionais desempregados. Então, claro que existe uma dificuldade real e natural, não tem um monte de vagas para poder escolher, porém, é possível sim, se você fizer um processo bem acertado da sua transição, você consegue muito mais rápido, sem dúvida nenhuma. Mas a questão aqui que eu queria dizer é realmente sobre essas crenças e essas limitações que muitas vezes as pessoas trazem e que elas colocam como algo que é externo. Dentro do processo de transição e de recolocação, né, eu faço esse trabalho desde 2013, então eu tive centenas de clientes realmente, e é bastante comum encontrar pessoas que elas, é muito visível, né, para mim que faço esse trabalho, que lido com diversas pessoas, quando a pessoa tem uma crença que ela não consegue passar. E claro que meu papel como consultora, como assessorando essa pessoa, é justamente de mostrar ali, de tentar quebrar as crenças, mas tem pessoas que não conseguem passar. E isso é principalmente no final do processo, quando ela percebe que só depende dela. Então, quando eu coloco lá o método, né? Então agora, a partir de agora, já está tudo acertado, alinhado, perfil, os canais de busca, a pessoa já entendeu, já tem toda uma estratégia montada, e quando ela precisa colocar a mão na massa, pode ser por medo, pode ser por receio, pode ser por uma série de motivos, né? Principalmente o da rejeição. Então, mando o currículo, recebo não. Vou para uma entrevista, sequer tenho um feedback. Isso pode machucar tanto a pessoa, dela se sentir rejeitada, dela se sentir incapaz. Isso pode soar tão negativo que ela começa a criar uma resistência para buscar o emprego, porque ela não quer receber mais o não, porque ela não quer passar por todo esse processo, porque é muito doloroso. Então, é muito importante entender e ressignificar esse processo de que, gente, tem uma vaga para dezenas de profissionais. Então não quer dizer que eu não seja bom. Quer dizer que para essa vaga, provavelmente tinha uma pessoa que tinha ali perfis e tudo mais, que se encaixava muito melhor. O que não quer dizer que seja melhor do que eu. Não é uma questão só de ser melhor. É uma questão de cada pessoa ter um perfil diferente. E tem um perfil que se encaixou melhor para aquela vaga. E aí as pessoas criam crenças e elas se apegam a crenças até para se defender dessa dor da rejeição, dessa dor de não conseguir, né? Desse medo de ter que pensar que eu posso ser um incompetente. Então, essa dor faz com que as pessoas criem ferramentas e muitas vezes impedem ela de continuar buscando. Como, por exemplo, falar que só consegue emprego com indicação. Tem pessoas até hoje que me procuram e falam, depois, né, como que é seu trabalho e tal? Não faço job hunting. Desde 2015 que eu não faço job hunting, porque eu provo para os meus clientes que fazem até o final e que não, né, conseguem superar essas crenças de que não é necessário você ter indicação e de que ter outra pessoa procurando emprego para você. Isso não é verdade. Falo muito sobre isso. O job hunting, a indicação é uma crença. Facilita se você tiver uma indicação, sem dúvida, mas ela não é essencial para recolocação e para conseguir um emprego, viu? Então, assim, a pessoa, ela tem essa crença da indicação, então ela fala, bom, é porque eu não tenho indicação. E aí tem gente que não me contrata que fala, não, eu quero alguém que me indique para vagas. Só que só quem pode te indicar é quem te conhece. Então, se você vai contratar uma pessoa que você não conhece para mandar o seu currículo para uma empresa, isso não vai fazer diferença. Essa história das vagas secretas, de que tem isso daí só funciona para networking, não funciona para terceirização, entende? Então, assim, claro que a pessoa está buscando muito mais do que você, pode ser que dê
dê certo, ela está disparando seu currículo como realmente um spam para um monte de lugar, pode ser que dê certo de chegar na mão de alguém que vai dar certo de ser uma vaga, mas a chance disso acontecer é muito pequena, e normalmente o valor cobrado é muito mais alto. Então, e detalhe, você vai ficar sem network e sem saber fazer isso. Daqui a um ano você sair dessa empresa, você vai precisar contratar alguém para fazer isso para você. Então, essa crença da indicação, eu falo que ela é uma das coisas que mais atrapalha qualquer profissional, não só na recolocação, mas na transição de carreira. E depois tem a crença da comunicação, a crença do relacionamento, a crença do networking. Então, quando chega nesse ponto de ter que desenvolver, de ter que encarar o mercado, de ter que falar com as pessoas, é onde muita gente se bloqueia, né? E aí a pessoa começa a dar desculpas. E eu criei justamente o método com indicadores de resultado, porque quando a pessoa começa a travar nesse ponto e começa a ter essa dificuldade, é só olhar para os resultados. Se ela não está produzindo, ela não tem resultado. E se ela está produzindo e não está dando resultado, a gente consegue alinhar. Né? Então tem sempre uma forma de fazer dar certo, e dá, sempre deu. Só que tem pessoas que chegam nessa parte e desistem, porque a crença dela de que não vai dar certo, ou o receio dela de receber ou não, sei lá, podem ser vários motivos, mas tem gente que trava, tem gente que desiste e aí fica naquele chororô de ai, tá muito difícil, ai, ninguém me responde, ai, não tem resultado. E aí, quando é cliente meu, eu digo, tá, e aí o resultado? E a pessoa não me apresenta resultado, porque ela não tem, porque ela não está fazendo. Quando a pessoa está fazendo, né, de novo, e tem resultado, mas não está dando certo, é porque tem alguma coisa desalinhada, é só ajustar e vai dar certo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você está tentando uma recolocação, uma transição, isso também serve para uma série de outras coisas, não é só para transição, não. Isso serve para crescimento de carreira, isso serve para promoção. Se você está fazendo as coisas e não está dando certo, é porque tem algo que precisa ser mudado, que precisa ser ajustado. E que, de repente, você está insistindo ou você está acreditando que é um problema, quando na verdade é outro. E aí a pessoa fica presa nisso. É indicação, é indicação, é indicação. E ela não precisa de indicação, ela precisa mandar o currículo do jeito certo, falar do jeito certo com as pessoas. Às vezes a pessoa não se comunica, pega um currículo e manda anexo para um e-mail de quem não quer o currículo dela, de quem nem conhece ela, de quem nem tem vaga. E aí ela fala, tá vendo? Tô mandando um monte de currículo para RH, a RH não me responde. A pessoa nem do RH é. Então a pessoa tá fazendo de um jeito que não dá resultado e ela tá dizendo que é porque é indicação. Então ela vai fazer de tudo. A crença é isso. A gente tem um comportamento, um conjunto de comportamentos, de atitudes totalmente incoerentes muitas vezes, mas que vem reforçar aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que é indicação, eu vou me auto-sabotar, e isso é super real, eu vou me auto-sabotar de todas as formas para que só a indicação dê certo. E aí, o dia que eu conversar com um amigo, que eu conversar com alguém, essa pessoa me indica que dá certo. Aí eu vou dizer, tá vendo? Porque eu precisava da indicação. Não adianta eu ficar mandando currículo, LinkedIn não funciona. É a indicação. Então, eu vou fazer de tudo para que só a indicação funcione. Então, eu vou fazer de tudo para que eu realmente não tenha retorno no processo seletivo. Inclusive, não me candidatar. Olha que coisa. Eu mandar currículos aleatoriamente. E aí, eu não consigo medir se o que eu estou fazendo dá certo ou não. Ah, eu estou mandando um monte de currículo para um monte de vaga que não tem o perfil. Aí você vai falar, mas você está mandando para outro perfil. É claro que você não vai ter retorno, você não tem esse perfil. Ah, mas eu vou fazer o quê? Não tem vaga? Sim, mas tem contato, tem outro, entende? Então, a pessoa ela começa a ir por um caminho para justamente aquilo que ela acredita acontecer. Ela tem que justificar aquela crença dela. Então, ela vai fazer de tudo para que aquilo dê certo. E, como eu disse, como parte do meu trabalho é ajudar as pessoas a vencerem essas crenças, na grande maioria das vezes dá certo, mas muitas vezes não dá. E não tem o que fazer, né? Isso é de dentro para fora. Se a pessoa não está aberta a mudar, muitas vezes, inclusive, eu sugiro para essas pessoas, quando elas têm um bloqueio muito forte, de procurar um terapeuta, de procurar um psicólogo, porque pode ser uma coisa muito interna, pode ser que tenha surgido um trauma no momento da demissão, pode ser que tenha surgido um trauma da rejeição, já era uma coisa que essa pessoa tinha, e o fato dela começar a ser rejeitada, né? Rejeitada entre aspas, é um não, ou não, nem receber um não, porque tem um monte de candidato. Mas não quer dizer que estão me rejeitando, quer dizer que eu não estou sendo compatível. E, de novo, muitas vezes é a forma que eu estou fazendo que está errada. Tem gente que perde muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de emprego, de candidatura, de seleção, porque faz isso de uma forma que não é correta. E essa pessoa está tão presa na dor, na dificuldade, ela está tão desesperada, porque não dá certo, porque ela não para assistir um vídeo, sabe? Respira fundo. Então, vamos lá, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que
que fazer, então não tem essa clareza, né? E é claro que eu entendo, né? Eu trabalho com isso, eu sei o desespero das pessoas e o quanto elas acabam entrando num processo muito defensivo, né? De, nossa, o desespero faz com que essas pessoas não consigam mais olhar, não consigam mais ver as coisas com clareza, e elas fiquem só olhando para a rejeição, só olhando para o não. Aí entra no LinkedIn, faz comentário, sei lá, totalmente sem nexo, faz postagem boba que ganha um monte de curtida, mas que não tem efeito nenhum para conseguir uma recolocação. Fica lá, tô procurando recolocação, tô procurando um relacionamento sério, repetindo o que outras pessoas estão fazendo, porque elas tiveram um destaque. E muito cuidado com isso no LinkedIn, porque tem gente que ganha muito, muito, muito destaque, só que esse destaque é negativo, ela tá mais se queimando do que conseguindo uma oportunidade ou conseguindo criar, sei lá, chamar a atenção do mercado, criar um networking. Então, olhe para o processo, respira fundo e pensa se você realmente está fazendo aquilo que pode dar resultado. Se aquilo que você está fazendo, você está insistindo, não está dando certo, reveja, abra sua cabeça, converse com pessoas que entendem do assunto, porque às vezes vai se aconselhar com um amigo, o amigo tem uma visão completamente distorcida sobre o mercado e vai dizer que, é sua idade, você tá velho mesmo, tá velho, ninguém vai querer contratar. E não é isso, né? Às vezes é porque, é só com indicação. Ixi, essa empresa aí que você mandou é só indicação. E às vezes também não é isso. Então, cuidado com as crenças, cuidado com aquilo em que você tá colocando o poder, sabe, da situação, porque sempre existe uma forma de dar certo, sempre vai existir uma vaga no seu perfil, pode ser nesse momento que demore um pouco mais, mas isso é possível. E quanto mais você conseguir olhar com clareza para os processos e ajustar isso, mais resultado positivo você vai ter, pode ter certeza. Eu sou a Ana Guedes, da Diretiva Desenvolvimento Humano, e se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal do YouTube e me acompanhe pelas redes sociais, lá no Instagram e no LinkedIn. Até mais!